Na aula passada a gente falou muito sobre notações vetoriais, né? Tratamento de vetores. A gente vai finalizar hoje falando sobre decomposição de vetores. E depois a gente começa falando um pouquinho sobre cinemática. Deixa eu só permitir o Alan. Então tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre decomposição. De vetores. Bom, a gente falou um pouquinho sobre sombra, falamos um pouquinho sobre produto escalar, né? Módulo de um vetor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre decomposição de vetores. Ok? Então vou usar essa régua aqui. Então a gente vai estipular um plano cartesiano, tá? Nesse plano cartesiano, a gente vai definir um vetor. Ok? A gente vai definir um vetor aqui, nesse plano cartesiano. Bom, então aqui a gente tem um eixo Y, o eixo X. Vou colocar um vetor aqui. Qualquer. Localizado. Eu vou colocar ele na origem, mas é válido independente do lugar, tá? Então tem um vetor aqui. Qual que é a ideia? Eu posso falar, sei lá, que esse vetor é um vetor V, em que o módulo dele vale... Vamos falar que vale 10. Certo? Então, se o módulo dele vale 10, ele está aqui localizado, tem a representação dele, né? Porém, eu quero reescrevê-lo matematicamente. Ok? Bom, para eu reescrevê-lo, né, na forma matemática, eu vou definir aqui um ângulo θ, que é o ângulo da inclinação entre o eixo x e o vetor. Tá? O que eu faço para decompor o vetor? Eu vou projetar ele tanto no eixo x, fiz a projeção, quanto no eixo y. Essa projeção desse vetor faz com que nós reescrevemos esse vetor com duas componentes, no caso, né? Tanto na direção x quanto na direção y. Certo? Bom, então, partindo do início do vetor até a projeção, eu vou colocar até um pouquinho mais. Se eu partir da origem do vetor, deixa eu desfazer aqui só uma coisa. A partir da origem do vetor e projetá-la colocar até a projeção aqui, eu vou ter o vetor V na direção x, né? Ou seja, o vetor V na direção x é esse vetor aqui, ó. Que a gente vai falar que é o Vx na direção y. Tá? Não precisa desse aqui não, né? Vou apagar. Então, o que a gente tem? É o vetor com intensidade Vx na direção y. Por que na direção y? No eixo x. Por outro lado, eu vou pegar e vou definir o vetor Vx, Vyj, a partir do quê? Do início do vetor. E vou projetá-lo do início até a projeção que eu defini. Bom, esse vetor aqui, que eu vou chamar ele de Vy da direção j. Certo? Então, o vetor V, ele pode ser reescrito como Vxy mais Vyj. Tá certo? Posso reescrever esse vetor dessa forma. O que eu vou fazer? A gente sabe que, feita a projeção, nós podemos notar que esta figura é um triângulo retângulo. Uma vez que no final do vetor Vx na direção y, eu posso reinserir o vetor Vy na direção j aqui, ó. Por que eu posso fazer isso?
Porque olha só, esse vetor vy na direção j, se eu pegar e transferi-lo para cá, significa o quê? Que eu estou simplesmente mudando ele de posição. Eu não estou alterando a característica dele. Por quê? Porque o tamanho dele é o mesmo, né? E a inclinação dele com isso x é a mesma, 90 graus. Então, vy, j está aqui. Por isso que eu posso fazer essa soma, né? Vxi mais vyj, olha aqui, isso aqui é uma soma vetorial. Uma soma de vetores. Sempre no final do primeiro vetor, eu insiro o segundo. O vetor resultante é o início do primeiro ligado ao final do último, que é o vetor g. Certo? Então, por isso que eu posso transferi-lo. Bom, então voltando aqui na figura do triângulo retângulo, a gente tem que, vou fazer em preto, cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, representado pelo módulo de Vx, ou seja, a intensidade desse vetor Vx. Por que eu uso módulo? Porque eu posso ter um vetor negativo, né? Na direção menos j, dividido pelo módulo do vetor v. Cosseno é definido por essa relação. Certo? O que é o seno de θ? É o vy, módulo de vy, que é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, o módulo de vy dividido pelo módulo de v. Dentro dessa relação, o que eu posso falar? Eu posso pegar esse v, passar para cá multiplicando o módulo do vetor v, né? E nessa relação também. Então, o que a gente tem? Que vx, ou melhor, o módulo de vx, é igual ao módulo de v vezes cosseno do ângulo θ. E o módulo de vy, eu vou tirar módulo porque a gente pode pôr o negativo simplesmente no vetor, tá? Então, eu vou tirar o módulo aqui do vx e vou colocar só vx. Ok? Depois a gente compensa o módulo, o sinal, no vetor i. Tá? Então, o vy vai ser igual a quê? O módulo de v vezes seno, vou escrever cosseno, né? De θ. Então, o que é a decomposição dos vetores? É reescrever um vetor v qualquer, que a gente já definiu aqui, né? O vetor v. Reescrever esse vetor v em duas ou três componentes, né? Então, o vetor v, desculpa, o vetor v, ele pode ser escrito como que? Vx i mais vyj. O que significa? Significa que o vetor v pode ser escrito como módulo de v, ou seja, a intensidade dele que a gente tem, né? Um pouquinho certinho que é o vetor, né? É o módulo do vetor v vezes cosseno de θ na direção i mais o módulo de v vezes o seno de θ na direção j. Certo? Mas o módulo de v vale 10, que a gente colocou. Então, o vetor v, ele é igual a que 10 cosseno de θ na direção i mais 10 seno de θ na direção j. Certo? Então, a decomposição de vetores é esta relação. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui, fazer um sistema cartesiano. Imagine o seguinte problema. Eu tenho um plano cartesiano aqui. Eu vou colocar um vetor. Vou ter um exercício melhor aqui. Vamos usar esse aqui mesmo. E tem um vetor aqui.
Então, vamos supor aqui, ó, o eixo Y, eixo X. Tem esse vetor aqui, né? E que faz um ângulo de 30 graus. O vetor X, ou esse vetor aqui, vou chamar de A. Esse vetor A, o módulo dele é igual a 30. Vamos determinar as componentes dos vetores. Ou do vetor, né? Então a gente tem o seguinte. A gente vai projetar esse vetor no eixo X e também projeta ele no eixo Y. Ok? Então a gente viu que o vetor a intensidade de AX é igual a quê? Ao módulo de A vezes o cosseno de 30 graus. E a componente Y é igual a quê? O módulo de A vezes o seno de 30 graus. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui é o AX, e aqui eu tenho o AY. O cateto oposto é o AY. E o cateto adjacente é o AX, ó. Só seguir aquela fórmula, tá? Então, eu poderia colocar um ângulo aqui? Poderia colocar 60 aqui. Só que daí eu mudaria a minha fórmula, né? Então, vocês têm que ficar atento, né? Sempre montando a partir da relação trigonométrica, ok? Bom, então o que nós temos de AX? AX é igual a quê? 30 vezes cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, o AX é igual a quê? 15 raiz de 3. O AY é igual a 30 vezes o seno de 30, igual a meio. Igual a que então? AY é 15. Ok? Daí, a gente vai reescrever agora o vetor, né? O que a gente tem então? Que o vetor A, ele é igual a quê? AX na direção Y, menos AY na direção J. Por que é menos? Olha só. Se eu pegar o vetor AY, ele está o quê? No sentido negativo, né? Do eixo Y. Por isso que eu tenho menos. Tá certo? Então, nosso vetor A é igual a quê? 15 raiz de 3 na direção Y, menos 15 menos 15 na direção J. Aí eu quero ver se isso tudo deu certo. Bom, eu quero saber o módulo do vetor A. A gente viu aula passada que o módulo é o produto escalar do vetor com ele mesmo, né? Vamos fazer isso para a gente ver? Olha só. Vai ser o quê? O 15 raiz de 3 e menos 15j, que multiplica 15 raiz de 3 menos 15j. A gente viu, aula passada, que eu somente posso multiplicar produto escalar do i com i. Como ele é unitário, quando eu tenho um produto escalar, vai me dar o quê? Um escalar, né? Até pela fórmula. Se eu pegar i, escalar i, é igual ao quê? O módulo do i, vezes o módulo do i, vezes o cosseno entre o vetor i e o vetor i, que é igual a zero, né? O cosseno do vetor i com ele mesmo. Então, o cosseno de 0 é 1, módulo do i vale 1, vezes 1, vezes 1. Ou seja, dá 1. Agora, se eu pegar i com j, e escalar j, no caso, a gente vai ter o quê? O módulo de i, vezes o módulo de j, vezes o cosseno do ângulo entre i e j. A gente sabe que o i é na direção x, e o j é na y. O ângulo é 90, né? Então, cosseno de 90 graus. Então, vai ser o módulo de I é 1, né? O módulo de J é 1. Cosseno de 90 é 0. Então, por isso que escalar J dá 0. Ok? Então, fica isso aqui só para vocês guardarem como nota. Então, o que a gente tem? Que o módulo de A é igual a quê? 15 raiz de 3 vezes 15 raiz de 3. Vou colocar aqui, vai dar 15 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Mais 15j, escalar 15j, vai dar 15 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado
Dá quanto? Dá 3, né? Mais 15 ao quadrado aqui. Eu posso colocar o 15 ao quadrado em evidência, vai ser o quê? 15 ao quadrado multiplica 1 mais 3. Né? Ah, faltou tirar a raiz aqui, né? Vamos colocar a raiz aqui. Quanto que é 1 mais 3? 4. 4 dá 2 ao quadrado. Então, a mesma coisa que 15 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Eu posso tirar tudo que é ao quadrado da raiz, vai dar 15 vezes 2, né? Raiz, 15 vezes 2, se eu tirar toda a raiz, dá 30. Então, vai dar os 30 metros. Ou seja, a decomposição foi feita certo, né? A gente saiu de módulo de 30 e voltamos para 30. Eu vou falar um pouquinho agora de entrar um pouquinho na cinemática. Vamos falar de deslocamento. Tá? Então, vamos lá. Deslocamento. Bom, o que é o deslocamento? Então, a gente já vai começar a entrar na ideia que algo move e se desloca, né? Se algo move e se desloca, a gente pode o quê? Verificar em termos de quantidade que esse objeto se desloca. Então, vamos pegar um exemplo aqui, aproveitando a régua. Vamos pegar um exemplo simples, que eu vou definir um sistema de referência por essa seta, certo? Esse segmento orientado. Vou definir a origem. E eu vou supor que, em um certo momento, um corpo vai estar nessa posição X, vou chamar de X0, e passado um certo tempo, ele vai estar nessa posição X final. Tá? Bom, o que a gente define como deslocamento? Basicamente, o deslocamento a gente define como a variação, que esse delta que significa variação, tá? Variação da posição X. Tá? Então, o deslocamento é toda essa relação aqui, que é o quê? É o deslocamento aqui no caso, né? Que é a variação da posição X. Que é igual ao quê? O deslocamento é sempre dado pela relação final menos a inicial. Então, é sempre o quê? A posição final menos a posição inicial. Ok? Então, vou reescrever aqui que a variação da posição é igual à posição final menos a posição inicial. Certo? Bom, esse deslocamento sempre é relacionado com esta relação. Tá? O deslocamento, ele é diferente. Vou colocar aqui o deslocamento. Ele é diferente de distância percorrida. Vamos dar um exemplo aqui. Se um corpo, vou utilizar mais uma régua, então vamos colocar aqui um segmento, e imagine que esse corpo ele saia da posição menos 5, vamos colocar aqui x em metros, tá? Ele passa pela origem, daí ele chega na posição 10, e depois retorna na posição 5. Bom, isso aqui é o final, e aqui é o inicial. Bom, em termos de deslocamento, o que a gente tem? A gente tem que a variação do espaço vai ser igual a quê? A posição final, ou seja, vai ser 5 menos 5 metros, menos a posição inicial, né? Porque a gente tem que o deslocamento é x, é igual a quê? X final menos x inicial. Lembrando que xf é a posição final e x0 posição inicial. Então vai ser 5 metros menos 5 metros. Tá? Qual que é o deslocamento? O deslocamento foi de 10 metros. Bom, se eu quero falar de distância percorrida, e chamar de D como distância percorrida, ela é dada pelas D, vai ser dada pelas somas de deslocamento. Tá certo? Bom,
Quanto que realmente ele percorreu? Se a gente fizer a continha aqui, ó, ele percorreu 10 mais 5 para trás. Mentira, ele percorreu 15, né? Mais 5 para trás. Como que seria isso? Ele saiu de menos 5 até 10. Então a distância percorrida vai ser igual a quê? Delta x1, que é o quê? 10 menos 5, mais um delta x2. No caso de módulo, né? Tá? Falta colocar aqui, tá? Em módulo. Vou colocar um módulo aqui. Mais delta x2 em módulo, que é igual a quê? Afinal aqui é 5 e depois 10, né? Então vai ser 5 menos 10. Em módulo. Então a distância percorrida é igual a quê? Vai ser 15 mais módulo de menos 5, né? Vai dar o quê? 5. Ou seja, ele percorreu 20 metros. Tá certo? A gente quase não utiliza a distância percorrida, tá? Tá ok? Então, a única coisa que vocês têm que diferenciar um pouco é isso aí. Fácil, né? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, ok. Deixa eu só separar aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então tá. Então a gente agora vai definir velocidade. No caso, velocidade média. No caso, então, vamos falar um pouquinho sobre agora velocidade. Velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média nada mais é do que uma grandeza que mede a taxa de variação, ou seja, vocês já viram lá em cálculo, né? O que significa taxa? A taxa é sempre a relação de uma grandeza com outra grandeza, certo? A velocidade média nada mais é do que a taxa de variação da posição no tempo. É sempre a razão de uma grandeza com outra. No caso, então, a gente vai falar que V, em termos absolutos, né? A gente fala que V médio é igual a quê? A variação da posição x dividido pela variação do tempo. Esse x aqui é genérico, a gente pode colocar y ou z. Como a gente está trabalhando em uma dimensão, então a gente usa por conveniência o x, tá? Bom, então a unidade de x, ela é dada em metros ou quilômetros, né? E o tempo, ele vai ser dado em segundos ou horas. Bom, então a velocidade média, ela vai ser dada por posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Esta é a definição de variação, né? Sempre relacionando o inicial com o final. Certo? Bom, então sempre a gente tem essa relação. Por que a gente fala que é médio? Porque a gente pega um certo intervalo, né? Ok? Então vai ser sempre utilizado o intervalo. Lembrando que a gente está falando em uma direção e devemos lembrar, lembre-se, que velocidade e variação da posição são o quê? Grandezas vetoriais. Tá? Bom, a gente está trabalhando em uma direção, a gente não precisa preocupar da questão da relação de vetores. Ok? Então a gente não precisa preocupar com essa relação. Se a gente começar a trabalhar com movimento em mais de uma direção, aí a ideia a gente precisa preocupar. Tá certo? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, um automóvel
sai do quilômetro 50 até o quilômetro 10. Ele gasta 20 minutos neste percurso. Qual sua velocidade assumindo que ele se moveu com velocidade constante? Qual sua velocidade em metros por segundo? Então é o seguinte, então a gente vai representar aqui, tá? Meu sistema de referência. Vou colocar o zero aqui, que é o quilômetro 10, em x é dado em quilômetro. E ele partiu do 50, né? Por que eu estou fazendo um modelo assim? Vocês vão notar uma relação. Olha aqui. Primeira coisa. Eu vou fazer uma pergunta. A velocidade desse móvel, vocês acham que dá positivo ou negativo? Bom, então primeiro vamos calcular, né? Velocidade média é igual a quê? Posição final que é 10 quilômetros, menos posição inicial que é 50 quilômetros. Dividido pela variação do tempo, que é o tempo... A gente já tem a variação do tempo, né? Que é igual a 20 minutos. Ou seja, para tempo zero, ele está aqui. Para tempo final, ele vai estar aqui a 20 minutos. Ok? A variação de tempo é igual a 20 minutos menos zero. Só que eu tenho que transformar esses minutos aqui para horas, né? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. Uma hora tem 60 minutos. 20 minutos tem x. Então multiplica o cruzado, né? Aqui nós temos que 60x é igual a 20. X horas, né? 20 horas, no caso, né? Para minuto, eu corto com minuto. Então, vou passar o 60 dividindo, vai ser 20 horas por 60, que é igual a quanto? 1/3 de horas. Então, coloca aqui 1 sobre 3 horas. Isso vai dar o quê? 10 menos 50 dá 40 quilômetros dividido por 1/3 de horas. Isso vai dar igual a quê? Menos 40, que multiplica o inverso de 1/3, né? Mantém a base e multiplica pelo inverso do denominador. Que é igual a quê? 3. Então, a velocidade média é igual a quanto? Menos 120 km por hora. Bom, eu posso ter velocidade negativa? Posso. Por quê? Alguém sabe? Movimento contrário. Movimento ao contrário é meu sistema de referência, né? Então, velocidade negativa. Tá certo? Olha aqui, ó. Meu sistema de referência está para a direita e ele está andando ao contrário. Então, a velocidade é negativa. Bom, agora eu quero, na verdade, escrever essa velocidade agora em metros por segundo. Como que eu vou fazer? Alguém sabe? Tem dois jeitos. Tem um jeito bruto. Se divide por 3,6. Isso, né? Esse é o jeito mais simples. Se eu dividir aqui, ó, velocidade média por 3,6, vai me dar a velocidade em metros por segundo. 33,33 metros por segundo. Por que aqui esta relação? Que é o seguinte, vou fazer de um jeito diferente. Que é o jeito... Olha só, se eu tenho a velocidade, eu vou tirar a velocidade média aqui, vou colocar a sua velocidade, que é 120 km por hora. É a mesma coisa que eu andar 120 km e dividir isso por 1 hora. 120 km é o quê? 120 mil metros. Dividido por 1 hora. Mas, ó, 1 hora tem 60 minutos.
certo? Que se uma hora tem 60 minutos, o que a gente pode falar então? Que 60 minutos tem quantos segundos? 60, né? Ó, vou fazer o contrário. 1 minuto tem 60 segundos, 60 minutos, que é 1 hora no caso, né? Tem quantos segundos? Então, multiplica cruzado, né? Vai dar o quê? X é igual a 3.600 segundos. Ou seja, 60 minutos tem 3.600 segundos, que representa 1 hora. Então, no lugar de 1 hora aqui, eu vou colocar o quê? 3.600. Aí eu vou cortar esse zero aqui com esse zero. A velocidade vai ser igual a quê? Deixa eu melhorar isso aqui. Vou escrever isso aqui em notação científica. Vamos andar com a vírgula? 1, 2, 3. Então vai ficar embaixo o quê? 3,6 vezes 10 a terceira. Certo? Agora eu vou andar com a vírgula aqui também, ó. 1, 2, 3. Vai ser o quê? 120 vezes 10 a terceira. Corto, corto. Olha aqui a razão de dividir por 3,6, ó. Entenderam? Então por isso que eu posso dividir por 3,6. Tá certo? Ah, lembrando que a velocidade é negativa, né? Falta eu colocar aqui um negativo aqui. Né? Negativo porque ele está andando ao contrário. Se ele anda ao contrário, a velocidade é negativa. Tá certo? Se ele anda no mesmo sentido, a velocidade é positiva. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de velocidade instantânea. Bom, o que é velocidade instantânea? A velocidade instantânea é aquela velocidade que a gente consegue determinar a qualquer instante. Porque nessa definição de velocidade que a gente acabou de ver, ela está relacionada com o quê? A velocidade dentro de um certo intervalo de tempo. Então, eu posso pegar um intervalo de tempo grande ou pequeno, certo? Eu vou ter uma imprecisão, né? Toda vez que eu pego uma variação de espaço em um certo determinado tempo, essa velocidade, ela pode ser uma velocidade fictícia. Por exemplo, esse automóvel aqui, ó, poderia ter saído da posição 50, parado 1 minuto e depois continuado. Porque, na verdade, eu tenho uma média de um evento, né? E tudo que é médio, né? Tudo que está relacionado à média está passível de ter erros, né? Eu não consigo analisar o todo. Vamos pegar um exemplo. Esses testes de Covid. Fala da contaminação, né? Aí eles falam, tem 300 pessoas contaminadas. Mas, na verdade, aí eles fazem a média móvel, né? Que eles falam. Na verdade, não é possível obter a verdadeira relação de pessoas contaminadas. Por N motivos. Por falta de teste, né? O principal é a falta de testes, né? Então, o que o governo faz? O governo faz uma média para verificar o quanto de pessoa está sendo contaminada e, por meio dessa média, ele vai fechar ou vai abrir o comércio, né? E aí, o que acontece? Mas, na verdade, provavelmente vai ter mais pessoas contaminadas. Tem pessoas assintomáticas. Então, assim, tudo que fala de média, na verdade, é uma aproximação e depende muito da quantidade de dados que você tem. Se você tem poucos dados, é uma aproximação grosseira. Se você tem muitos dados, vai aproximar mais, vai chegar mais perto da realidade, tá? A gente vai ver isso aí, talvez a gente vai tentar fazer uma prática experimental à distância, mas a gente vai tentar passar uma teoria para vocês. Então, quanto mais dados, mais próximo da realidade, quanto menos dados, mais longe, tá certo? Então, a velocidade média não me dá o que é real. Então, a velocidade instantânea, qual que é a ideia dela? A ideia dela é o quê? Descrever ou definir o movimento de forma completa. E quem desenvolveu essa ideia foi Isaac Newton, matemático e físico, né? No qual desenvolveu o método do cálculo. Bom, Isaac Newton, o cálculo que vocês estudaram foi formulado por Isaac Newton, e o Isaac Newton utilizou esse ferramental todo para definir as leis de Newton, ok? Vamos imaginar o seguinte. Imaginar que nós temos aqui, eu vou colocar um eixo horizontal, nós vamos fazer um gráfico.
A gente vai fazer uma relação gráfica da posição com o tempo. Certo? Então, vamos fazer a relação gráfica da posição com o tempo. Então, aqui eu tenho o eixo do tempo, dado em segundos, e aqui da posição, vou falar que é x dado em metros, tá? Pegando movimento em uma direção só, tá? Então, vamos ter aqui ó, uma curva. O que eu estou avaliando? Eu estou avaliando a posição do meu corpo com o tempo. Bom, então, se eu pego um intervalo de tempo, vou chamar aqui de T0 aqui, e que eu vou falar de T4. Então, aqui é o T0, ó, o X0, no caso, e aqui é a posição X4. Então, se eu calculo a velocidade média dentro desse intervalo T0 e T4, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma inclinação e ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está calculando, no caso aqui, a velocidade, olha só. Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu melhorar a inclinação aqui. Então, se eu pegar esse intervalo aqui, ó, e calcular a velocidade média, nós vamos ter o quê? Aqui, no primeiro caso, tá? Onde aqui é o número 1 em verde, tá? Vamos fazer em verde aqui? O número 1 é em verde. Nós temos o quê? Nós temos que, se eu pegar x4 menos x0 e dividir por t4 menos t0, eu vou ter o quê? A velocidade, vou chamar de v4. Certo? Ou seja, eu calculei a velocidade. E a velocidade, como vocês sabem, é dada pela relação da inclinação. Porque, olha só, eu pego esse ΔX, divido por esse ΔT. E a inclinação da minha curva gráfica me dá a velocidade. Vocês já viram isso aqui em cálculo, né? Só me dá um feedback. Então, a inclinação é dada pela razão entre a posição e o tempo. Quanto mais inclinado a curva, ou seja, quanto maior esse coeficiente aqui, ó, maior a velocidade. Certo? Bom, vocês sabem isso aqui de cálculo? Bom, só que, para mim, a trajetória não foi uma trajetória reta, com algo mais curvilíneo. Então, o que eu devo fazer? Então, vou fazer o seguinte, não, então, eu vou pegar um ponto, mais aqui, e vou analisar em dois pedaços. Opa. Vai ficar aqui, né? Vou pegar um x3 aqui, um tempo 3. Eu vou dar um zoom agora. Olha aqui. Bom, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um intervalo de tempo menor. Então, se eu pegar aqui um x3 aqui, ó, eu vou fazer em duas partes, tá? Então, se eu pegar a inclinação aqui e aqui, opa, consigo aproximar melhor da minha curva, né? Não é? Ou seja, vou fazer em vermelho agora. Olha só, em vermelho, eu já estou conseguindo aproximar mais da minha curva. Então, posso ter duas velocidades, mas eu vou calcular só uma. Vamos pegar aqui e falar que em vermelho é 2. Velocidade 3. Então, isso aqui para mim, ó. Então, velocidade 3 vai ser igual a quê? x3 menos x0 sobre t3 menos t0. Ou seja, qual que vai me dar uma melhor velocidade? A primeira ou a segunda? O que vocês acham? Bom, quem vai me dar a melhor velocidade vai ser a segunda simulação. Por quê? O segundo teste de cálculo de velocidade. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Essa linha vermelha aqui, linha vermelha aqui, ela aproxima mais do que da trajetória real que o meu corpo fez, em preto. Certo? Então, eu posso melhorar essa ideia? Posso. Então, eu vou pegar. Agora, eu vou colocar até outra cor. Vou fazer o seguinte.
Então, eu quero, na verdade, obter algo que aproxima mais da linha preta. Então, eu vou calcular um intervalo de distância menor e, consequentemente, um intervalo de tempo menor. Então, o que eu vou calcular? Então, eu vou pegar aqui entre T3 e T0, que eu vou chamar aqui de T2. Então, eu vou pegar aqui um ponto e, consequentemente, a posição. Aqui eu vou ter o x2 e isso é correspondente a tempo 2. E vou traçar uma reta entre esses dois pontos e vou calcular a velocidade. Então, vai ser uma reta aqui, ó. Olha só. Essa reta em roxo aqui, ela aproxima muito mais na trajetória em preto que a trajetória real. Então, o que nós temos aqui? A gente vai jogar esse dado fora e nós vamos ter o quê? Em 3. Que a velocidade V2 é igual a x2 menos x0 dividido por T2. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o intervalo de tempo e assim, consequentemente, eu consigo pegar um intervalo de deslocamento menor. E com isso eu consigo o quê? Calcular a velocidade média no menor intervalo. Então é mais fácil o quê? Eu calcular intervalos pequenos, né, do que eu calcular intervalos grandes. Porque eu aproximo muito mais do real quando eu calculo em intervalos pequenos. Não satisfeito? O que eu vou fazer? Vou pegar um último intervalo de distância, a metade entre T2 e T0, ou melhor, a metade, vou pegar um intervalo de tempo menor, que é a metade entre T2 e T0, e obter o deslocamento desse intervalo. O que eu estou fazendo agora? Vou pegar aqui em amarelo, e vou colocar aqui, ó. Não, então vou pegar um intervalo de tempo aqui, ó, T1, e o T1 é a metade entre T2 e T0. Vou projetar aqui o dado da trajetória, em preto, e eu vou obter a posição x1. E vou traçar uma reta de modo que eu vou obter o quê? Uma reta que determina a velocidade, né? Ou seja, a inclinação dessa reta é a velocidade. Então, aqui é amarelo, ó. Olha só, eu quase coincidi a trajetória amarela com, olha aqui, ó, quase coincidi com a preta. O que eu estou fazendo, então? Eu estou diminuindo meu intervalo de tempo para pegar um intervalo de distância menor. E com isso, o que eu tenho? Eu vou ter uma velocidade mais próxima da real dentro desse intervalo aqui. E essa velocidade é uma velocidade dentro do intervalo pequeno. Se esse intervalo de tempo é muito pequeno, a gente pode definir como quase uma velocidade instantânea. Por quê? Porque eu vou pegar em 4 aqui, que é a velocidade 1, que vai ser definida como x1, olha aqui, x1 menos x0, dividido por t1 menos t0. Então, esse aqui aproxima muito mais da realidade e vai me descrever o quê? Melhor a minha trajetória. Olha, quando eu calculo a velocidade em intervalo de tempo grande, ele não corresponde à trajetória em preto, não é? Certo? Então, quando eu calculo o quê? Uma velocidade aqui em vez dentro do espaço de tempo grande, eu vou verificar que pela inclinação da distância, olha aqui, ó, a distância no tempo, eu não vou coincidir com o quê? Com a curva real. Então, o que eu faço? Vou diminuir meu intervalo. Eu saí de T4 para T3 e calculei esse intervalo aqui. Olha aqui em vermelho, ó. Já aproximei mais da curva que representa o quê? A evolução da distância no tempo. Aí, não satisfeito, eu vou diminuir mais o intervalo de tempo. Olha aqui em roxo. A curva que relaciona a distância com relação ou o espaço percorrido pelo tempo é mais aproximada com a inclinação aqui em roxo. Certo? Não satisfeito, eu diminuo mais o intervalo entre T0 e T1. Eu vou ter a distância percorrida entre x0 e x1. O que eu tenho? Eu tenho que a curva amarela se aproxima muito mais no comportamento da curva em preto, que é a curva que representa o comportamento real da trajetória do corpo. Então, com isso, a gente tem o quê? Que a velocidade, vou colocar aqui em preto, a velocidade que mais se aproxima do real é igual a quê? x1 menos x0 sobre t1 menos t0. O que significa isso? Significa que eu tenho uma variação de espaço pequeno, porque eu peguei um intervalo de tempo pequeno.
Ou seja, minha velocidade vai ser dada pelo quê? Pela definição de limite de ΔT tendendo a zero. Por que ΔT tende a zero? Porque ΔT é pequeno. Então, a gente vai utilizar a definição de limite. Então, a velocidade instantânea vai ser o quê? O limite em que ΔT tende a zero, dividido pelo quê? A variação de distância nesse intervalo de tempo pelo intervalo de tempo ΔT tendendo a zero. Certo? Isso aqui nos arremete à ideia de derivada. Então, a velocidade instantânea é dada por essa relação, né? E instantânea, né? Então, a velocidade instantânea vai ser dada pelo quê? Limite de ΔT tendendo a zero. Vocês acham que isso aqui, vocês iam estar livre disso aqui, né? De ΔX sobre ΔT. Isso aqui nos dá a ideia da derivada, né? dx dt. Ou seja, velocidade instantânea é igual a dx dt. O que é isso aqui? Essa velocidade instantânea? É a velocidade em qualquer localização. A importância dela é por isso. Tá certo? Exemplo. Vou fazer dois exemplos. Vou fazer de cá. Exemplo. Seja um móvel que se move conforme o caso. Seja um móvel que se move conforme a função posição x do tempo é igual a 3t ao quadrado. Calcule a velocidade média entre os intervalos 0 e 1 segundo, e depois calcule a velocidade instantânea em 0 e 1 segundo. Então, imagina que um corpo, ele move conforme esta função. Então, olha só, para 1 segundo, para 0 segundo o corpo está na posição 0, para 1 segundo ele está na 3, para 2 segundos ele vai estar na 12 e assim sucessivamente. Tá? O que nós vamos ter? Se eu quero calcular a velocidade média, então vamos pegar aqui, ó, x para 0 segundos, ele vai ser igual ao quê? 3 vezes 0 ao quadrado, que é igual a 0. E x para 1 segundo é igual a quê? 3 vezes 1 ao quadrado vai dar o quê? 3 metros. Eu quero calcular a velocidade média, é igual a quê? 3 menos 0, dividido por 1 menos 0, que vai dar o quê? Eu não estou preocupando com unidade agora, tá? 3 metros por segundo, só preocupo no final. Então, calculei a velocidade média. Agora eu vou calcular a velocidade instantânea. Vou usar a definição de limite e a derivada. Vocês vão ver que vai dar na mesma. Quando vocês estão cansados de fazer isso aqui, a velocidade instantânea, que eu vou chamar simplesmente de V, é igual ao limite de ΔT de x x de t mais ΔT, né? Aqui é o quadrado, né? Menos x de t ao quadrado dividido por... Opa, deixa eu apagar aqui, não precisa desse quadrado aqui não. Dividido por ΔT. Definição de limite, né? É igual a quê? Vai ser x... Vai ser o quê? 3 vezes ΔT mais t ao quadrado menos 3t ao quadrado dividido por ΔT. Então, a velocidade aqui é igual ao limite. Tem que colocar o limite aqui, né? Senão a Sabrina briga. Tá sabendo? Tá dando cálculo 1?
Esse é o limite de ΔT tendendo a zero. Vamos lá, 3 vezes ΔT ao quadrado. Estou tirando quadrado aqui, né? Mais 2 vezes ΔT vezes T. Mais T ao quadrado. Menos, isso tudo aqui multiplica 3, né? Menos 3T ao quadrado dividido por ΔT. Vou pôr o 3 em evidência, né? Então a velocidade é igual ao limite ΔT, onde ΔT tende a zero, que multiplica 3. Vai ser o quê? ΔT ao quadrado. Vou deixar assim, depois eu coloco. Depois ΔT vezes T, mais T ao quadrado, menos T ao quadrado. Eu corto esse aqui com esse aqui. Isso tudo dividir por ΔT. Olha só. Vai ser o quê? V é igual a limite ΔT tendendo a zero de 3 que multiplica ΔT ao quadrado mais 2 ΔT vezes T dividido por ΔT. Eu posso cortar esse ΔT com esse quadrado, com esse ΔT, né? É como se eu colocasse em evidência. Você já está cansado de fazer isso. É igual ao limite de ΔT tendendo a zero de 3 que multiplica 2T. Limite de ΔT agora eu posso aplicar, né? Não tem ΔT aqui, né? Então vai ser o quê? 6T. Se eu fizesse direto lá usando derivada, não precisava fazer essa balela toda, seria a derivada de x dt, que é igual aqui a derivada de 3t ao quadrado sobre dt. Eu caio 2 aqui, né? Vai ser o quê? 6t. Bom, isso aqui é a velocidade. Então a velocidade é igual a 6t. Então a velocidade para 0 é igual a 0, porque 6 vezes 0, 0. A velocidade para 1 segundo, a gente vai ter igual a quê? 6 vezes 1, que é igual a 6 metros por segundo. Olha só, a velocidade dele, média, entre os intervalos dá 3. Mas a que acontece em cada instante, a gente consegue obter. Ó, em 0 segundo ele tem 0, ele está parado. Em 1 segundo, a velocidade dele foi para 6 metros por segundo. Ou seja, eu consigo obter de forma real o quê? A velocidade do objeto, ok? Então, por que eu tenho a melhor velocidade instantânea do que a velocidade média? Porque a velocidade instantânea, ela me dá aquilo que está acontecendo no momento. A velocidade média, não. Ok? Vamos encerrar por aqui hoje?